Orientação, primeiros socorros, dicas de segurança, atendimento de urgência, instruções de mobilidade. Dicas de orientação com o bombeiro instrutor Renato Firmino. 8h02 e como acontece tradicionalmente todas as segundas-feiras, em nossos estúdios o bombeiro instrutor Renato Firmino, sempre com orientações, informações importantes para os nossos ouvintes. Bom dia, Firmino. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos que nos ouvem aqui na Rádio Jovem Pan, quem estão nos assistindo também. Um bom dia e desejo a todos uma excelente semana. Que bom. Firmino, hoje a gente amanheceu com a notícia, aliás, um incêndio que começou na noite de ontem ainda, na rua 25 de março, centro da capital paulista. Gostaria que você abordasse um pouquinho este assunto, falando sobre prevenção, o que pode ter provocado, o que pode provocar esse tipo de ocorrência, nesse sentido aí. Ótimo. A prevenção é muito importante, né, Rosana, para todos, porque nós precisamos cuidar da vida, do patrimônio e também no meio ambiente. E existe o decreto estadual do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, que é o 63.911 de 2018, e que tem as suas exigências, né? Tem as suas instruções técnicas, né? Que é exigida pelo Corpo de Bombeiros, que é cuidar, né, de ter esse documento para prevenir acidentes, né? Mas só que é um prédio que pode ser antigo, né? Então uma estrutura quando antiga, mas não é porque é antiga que vai deixar de existir essa prevenção. Precisamos cuidar, né, da prevenção, principalmente a parte de sistema de eletricidade, que muitos deixam de cuidar, né? E isso o tempo vai passando e pode existir desgastes e fiação que pode romper. Então acontece muita ocorrência, né? Devido também às instalações elétricas, né? Que não estão sendo cuidadas. Então é importante você aí que tenha seu empreendimento, você que tenha o seu comércio, não importa o tamanho, né? Basta cuidar. Cuide da prevenção, não apenas pelo documento. Então hoje existe, né? O documento é o CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, quando uma edificação é menor que 750 metros quadrados de área construída. E já o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, quando existe uma edificação maior que 750 metros de área construída, né? Que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, que já exige caixas d'água, né? Com uma certa reserva de incêndio, de água para incêndio, bombas de incêndio, também sprinklers, que é o chuveiro de resposta automática, iluminação de emergência, então um corredor amplo para a rota de fuga, portas de saídas de emergência, onde exista barra antipânico, conforme o número de pessoas que caibam naquela edificação. Então tudo isso é para prevenir um acidente e até mesmo um incêndio, como está acontecendo hoje em São Paulo. E o próprio proprietário ou responsável pelo imóvel que tem que ir atrás dessa documentação, qual é o procedimento? Eu vou abrir uma loja daqui a alguns meses. Isso, muitos, né, me procuram, né, para orientar sobre o documento, orientar sobre essa prevenção. Então, se a pessoa que vai fazer lá a abertura de uma loja, por exemplo, então ele vai ser o responsável pelo uso, ele é o dono do prédio, então precisa saber o dono do prédio, conversar aí com o inquilino, né, que ele vai estar alocando para ele, que vai estar protegendo o seu próprio prédio. Sim. Então, a pessoa precisa certificar se esse prédio tem regularização com o bombeiro. Muitos correm atrás desse documento, Rosana. Então, fica aqui uma dica para todos que estão nos ouvindo. Muitas pessoas correm atrás do documento do bombeiro para ter uma certificação futura, para ter aí, conseguir fazer um documento aí com uma seguradora. Até mesmo a viabilidade de funcionamento do seu estabelecimento com a prefeitura. Muitos visam isso daí, o documento, para conseguir funcionar o estabelecimento, mas não é apenas isso. Sim. É cuidar da vida de pessoas que estão ali comprando no seu estabelecimento. Então procure saber se está tudo de acordo conforme as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Muitos vêm me perguntar, exigiram para mim aqui um corrimão na escada, que precisa existir dos dois lados, o guarda-corpo precisa ter 1,10 m de altura, estão cobrando isso? Sim, há necessidade de ter e a pessoa deve seguir, são regras.
Então é para proteger de alguém, que alguém não caia ali numa área mais alta, ali onde existe um guarda-corpo. O espaçamento ali do guarda-corpo não pode passar de 15 centímetros. Então muito fala, mas só que custa caro, vai ficar caro para fazer isso. Mas você está prevenindo o acidente. Fica mais caro ainda se acontece acidente. Sem dúvida. Então precisamos cuidar, né? Procurar saber aí o número de pessoas que existem que caibam dentro daquele estabelecimento. Vamos pensar num grupo F chamado quando é reunião de público. Quando reunião de público, igrejas, templos, né? Salões de festa. Então precisamos saber qual é a área construída para ter aquele dimensionamento daquele espaço, para saber quantas pessoas cabem ali por metro quadrado. Para existir as saídas de emergência que comportam a saída dessas pessoas por minuto. E muitos locais têm essas saídas de emergência que ficam aferrolhadas, ficam com cadeado. Tem que ser aquela porta Isso, sem que tem trava. a barra antipânico que abre em sentido de fuga, a porta sempre abrindo para fora, respeitando aí as pessoas durante uma evacuação. A rota de fuga, Rosana, é um local que não pode ter obstrução alguma. Muitos locais que você chega, você observa que tem mesas, cadeiras, tem volumes de materiais na rota de fuga que vai impedir a saída das pessoas num caso de um sinistro. Então, o que está acontecendo em São Paulo, o que levou a essa ocorrência, até agora nós não sabemos. Né? Então existe uma investigação depois do acidente, né? Com peritos, né? Com engenheiros responsáveis do setor técnico do Corpo de Bombeiros, né? Que existe a SAT, o Serviço de Atendimento Técnico do Corpo de Bombeiros, que vão até o local depois para tomar conhecimento do que pode ter acontecido, como que aconteceu esse incêndio. É porque ali é o Centro Velho, são edificações antigas. Sim. Então tudo isso influi também. Vamos pensar aqui no Bandeira, Centro Empresarial. O Bandeiras é de 1951, a instalação aqui que é muito antiga. E não é por isso que vai deixar de ser cuidada. Sem dúvida. E aqui é muito bem cuidado. Todos os dias, Rosana, eu passo fazendo, eu sou um bombeiro preventivo. Eu cuido da prevenção. Todos os dias eu passo observando extintores de incêndio. Se estão corretamente no prazo de validade, se estão todos com pressurização, tem pressão, o manômetro mostrando aquele ponteiro no verde. Então vocês que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, cuidem disso. Se você tem aí no seu estabelecimento comercial um extintor de incêndio, procure saber se ele está na validade. Muitos compram o extintor só quando vai fazer lá o documento do bombeiro. Depois esquece do equipamento. E essa documentação é feita onde? Via prefeitura? Você procura aí pessoas que fazem esse documento, que entra pelo Via Fácil Bombeiro, né? Que consegue aí fazer pelo Via Fácil Bombeiro, ou quando ultrapassa aí de uma metragem de 200 metros quadrados, exige daí um responsável técnico com um engenheiro de segurança contra incêndio. Né? Então, mas quem quiser aí a orientação do Firmino, né? Procure o Firmino. Sem dúvida. Vou orientar da melhor forma possível para você cuidar da vida, do seu patrimônio, né? Do meio ambiente também. Cuidem disso. Observe. Então, todos os dias eu passo observando tudo aqui, Rosana. Então, o seu João, né? O João Abreu, né? Que é dono de todo esse complexo, ele não quer esse documento apenas por ter o documento para conseguir aí algo futuro aí. Não, ele quer para prevenir acidente. Então os corredores aqui são amplos. De fora a fora você tem rota de fuga, tudo desobstruído. Aqui os hidrantes são muito bem cuidados. Pintura, sinalização de emergência, luminárias de emergência, tudo em perfeito funcionamento. Que é o correto. É o correto, é isso que nós precisamos cuidar. Então todos que estão nos assistindo, procure cuidar de regularizar o seu imóvel, para cuidar de vidas de pessoas que estão ali comprando no seu imóvel. Independentemente do tamanho do comércio, da localização, o procedimento é esse sempre o mesmo. Corra atrás desse documento, sim. Cuide de vidas de pessoas. Procure amar as pessoas, né? Cuidar da vida, sim. Né? Então, o que está acontecendo hoje em São Paulo, nós lamentamos, né? Porque pessoas não têm notícia de alguma situação com pessoas, né? Com vidas lá na edificação. Mas o prédio ali, aproximadamente de 10 andares, acabou com tudo, Rosana. E tem prédios vizinhos também. Então, quando o bombeiro chega para fazer uma atuação numa situação como essa, né? Então tem toda a equipe lá, tá tendo uma movimentação de mais de 80 bombeiros trabalhando.
Então você acaba desguarnecendo também uma área da cidade para atender esse incêndio, né? E cuidar também das edificações vizinhas ali. Então fica tudo interditado. Então procure regularizar, né? Então nós precisamos contar com o apoio de todos, de cada um, principalmente você que tem seu comércio. Na residência também não é diferente. Não é exigido pelo Corpo de Bombeiros, né? Isso na residência, mas só que nós devemos cuidar também na residência sobre prevenção. Cuidado com o GLP, com o gás liquefeito de petróleo, que nós podemos falar futuramente sobre ele, seus cuidados. As instalações elétricas também na residência, será que estão em conformidade? Tá tudo certinho? Sempre fazer uma vistoria. Mas as pessoas fazem o quê? Muito gato, né? Que muitos falam, né? Como dizem o gato. Coitado do gato, né? Agora, para finalizar, Firmino, numa edificação, num prédio que tenha elevador, neste caso desse incêndio no centro de São Paulo, qual que é o procedimento correto? Ótimo. Então, quando acontece qualquer situação de emergência com incêndio num prédio onde existem elevadores, jamais fazer o uso do elevador numa situação de emergência com fogo. Então sempre façam uso das escadas de emergência, que elas deverão estar protegidas, né, com as portas corta-fogo, que levam essas pessoas em segurança para fora da edificação. Então não façam uso do elevador. Hoje o sistema mais modernizado do elevador tem uma botoeira que fica para o lado de fora, ali nos andares, que você pode quebrar aquele vidro, onde aquele elevador ele vai para a sua garagem. Pode ser o térreo quando tem um subsolo, né? E ele vai ficar parado ali com as portas abertas. Então, para que as pessoas não façam uso do elevador. Então, cuidado. Quando tem uma edificação, procure usar as escadas de emergência. Quando tem um prédio aí, residencial ou comercial, que exista a porta corta-fogo, essa porta ela existe evitando com que a fumaça daquela área que está queimando passe para as outras áreas também. Então esse calor, então a porta ela tem o tempo requerido de resposta de fogo, né? Que pode ser 90 minutos, 120 minutos, que ela vai atender uma certa temperatura, né? Por um determinado tempo, e que não passe essa fumaça para o outro andar. Então, nunca deixe essa porta corta-fogo aberta. Comum entrar num prédio e você observar a porta corta-fogo, ela aberta e ainda calçada com extintor de incêndio. Ah, é verdade. Quantas vezes não deparei com uma cena como essa? Então, procure deixar ela fechada, procure saber, você zelador, você que é síndico do prédio, procure observar se o seu elevador está em conformidade, está tudo certinho, se as portas corta-fogo estão com as molas tudo ajustada, que faça o fechamento automático, quando você abre ela fecha automaticamente, evitando com que passe a fumaça e o calor para outra área do seu edifício. Tá certo. 8h14. Mais alguma informação, Firmino? É só isso. Então, lamentamos muito o que está acontecendo em São Paulo. Esperamos que nada mais aconteça, né? Que cuidamos sim da prevenção para que isso não aconteça. Que acontece há muitos anos já, né? Desde 1972, edifício Andraus. Logo 74, depois o Joelma, depois o Grande Avenida. Aconteceu em 2018 também, dia 1º de maio de 2018, aquele prédio que desabou em São Paulo também, que teve um incêndio, né? Que foi ali próximo do Vale do Anhangabaú. Isso, né? E hoje essa ocorrência, né? Então, infelizmente, nós passamos por isso. Mas cuide da vida, do patrimônio, do meio ambiente. E aqui fica o telefone do Firmino. Isso aí. 15 98827 3971. 15 98827 3971. Fire Life Treinamentos, estamos aqui no Bandeiras Centro Empresarial. Vem conhecer aqui as instalações do Bandeiras, local maravilhoso, e vocês poderão contar com o apoio do Bombeiro Firmino aqui, para que vocês precisarem. E como sempre falo, saiam da residência com segurança, vão para o trabalho em segurança e retorne para os seus familiares em segurança. Da mesma forma que vocês saíram. Fica um beijo do Firmino a todos. Tem o Afonso que ontem estava conversando comigo, falou: Firmino, manda um abraço todo dia, toda segunda eu te ouço aí. Não só para você, Afonso, para todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Um beijo a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. 8h16. Conversamos com o bombeiro instrutor Renato Firmino, sempre com informações pertinentes aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Jornal da Manhã. E com o bombeiro Renato Firmino e também com o ouvinte Afonso e os demais que estão na nossa escuta,
Mais um delicioso Café Excelsior com produtos da Padaria Real. Lembrando sempre que você pode comprar online, acessando loja.cafeexcelsior.com.br. Voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você.